Bom, pessoal, então estamos de volta. Vocês já aprenderam a fazer o primeiro projeto de vocês e hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto, a gente vai dar um upgrade nele, a gente vai evoluir esse projeto, tá? E vamos aqui de novo para a tela do computador. Eu já quero mostrar para vocês, caso vocês fechem o computador, saiam da conta e retornem, como é que você faz para acessar o seu projeto, tá? Então, novamente, você pode vir aqui em circuitos e aí, ao invés de clicar em criar novo circuito, você já vai ter o seu último circuito criado aqui, tá? Então você pode simplesmente, clicar aqui em editar isto. Você clicou em editar e ele vai abrir a tela para a gente continuar o nosso projeto, tá? De onde a gente parou. Então ele já deixa salvo, ele salva automaticamente assim que você faz o projeto, e já está aqui o projeto novamente como a gente tinha feito anteriormente, tá? Antes de eu iniciar, vou dar algumas ressalvas em relação ao software, aqui o Tinkercad no caso, como que a gente pode melhorar a nossa organização de projeto dentro do Tinkercad. A primeira coisa que a gente pode fazer é renomear o projeto. A gente pode ver que aqui em cima, do lado do logo aqui, a gente tem um nome, tá? Se você clicar em cima desse nome, você pode alterar o nome desse projeto, tá? Então eu posso botar aqui, primeiro projeto com Arduino. Dei um enter, pronto, tá lá. Eu renomeei o nome desse projeto e agora lá na tela inicial, quando você for acessar, você vai ver o nome que você colocou para o projeto, tá? Outra coisa que eu queria lembrar, gente, é que a gente pode renomear os componentes que tem dentro da área de trabalho aqui no Tinkercad. Por exemplo, eu tenho esse Arduino aqui, tá? Se você observar, quando eu seleciono ele, quando eu clico, aparece aqui uma barrinha aqui na lateral, onde a gente pode colocar um nome para esse Arduino. Então eu posso escrever aqui como Arduino 1, tá? Por exemplo, dou um enter e tá aí. Então toda vez que eu clicar nesse Arduino, o nome dele vai ser Arduino 1. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes você pode colocar mais de um componente na cena, e aí fica um pouco complicado de você identificar os componentes só olhando a posição deles. Então, às vezes, pelo nome, fica mais fácil você identificar os componentes, tá? Então, por exemplo, esse LEDzinho aqui, eu posso selecionar ele e eu posso digitar aqui o nome para ele. Eu posso botar aqui LED vermelho, certo? E além disso, eu posso escolher a cor desse LED, que foi uma coisa que eu não comentei no projeto passado. Eu posso escolher, uma cor verde, eu posso escolher amarelo, posso escolher laranja, enfim. E tudo isso vai fazer com que a cor do nosso LED altere ali no projeto, tá? Posso botar aqui verde, tá? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui para vocês verem. Posso colocar aqui ele amarelo, vermelho, né? Azul no caso. Enfim, vou deixar ele vermelho aqui mesmo, tá? E o resistor também, posso selecionar aqui, posso colocar aqui um nome para ele, resistor. Vou botar assim, resistor LED vermelho. Pronto. E aqui embaixo eu posso selecionar a resistência do meu resistor, ou seja, o valor de resistência que ele vai atuar no meu circuito. No caso aqui eu tenho o valor que eu posso digitar e os submúltiplos dessa unidade de medida, né? No caso eu posso botar ohm, posso botar quilo-ohm, mega-ohm, giga-ohm, ou os outros submúltiplos, né? Miliohm, micro, nano, enfim, pico, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu resistor ele estava como 1k ohm, ou seja, 1000 ohms, tá? Era um resistor de 1000 ohms. Se eu quisesse um resistor de 1 ohm, basta eu mudar aqui a unidade de medida, no caso, né, o submúltiplo, ficaria um resistor de 1 ohm. Eu posso colocar aqui um resistor de 100 ohms, por exemplo, e assim por diante, tá? Depois a gente vai aprender, ou pelo menos relembrar, né, a lei de Ohm, que a gente pode calcular o valor da resistência para esse resistor, para que ele consiga ocasionar queda de tensão acessível para ligar esse LED, tá? Mas vamos direto agora para o projeto que a gente vai fazer, tá? O projeto que nós vamos executar agora vai ser um projeto de semáforo. É um projeto muito básico, tá? Muito comum utilizado no Arduino. E a gente vai aprender a fazer esse projeto de semáforo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar, além do que já tem aqui na tela, é mais dois LEDs, né, e mais dois resistores, que é para a gente completar o semáforo. Então eu vou pegar aqui de novo na lateral, seleciono o componente que eu quero, trago ele para cá e posiciono ele aqui, tá? Vou pegar mais um LED, trago ele para cá, posiciono ele aqui
tá? Ó. E agora, a gente sabe que o semáforo, né, tem 3 cores, é o vermelho, amarelo e verde, tá? Então eu vou selecionar aqui o meu componente, tá? Que no caso é o meu LED aqui do meio, vou alterar a cor dele para amarelo, né? Já que é o que fica no centro. E o outro eu vou colocar verde, que é a cor do semáforo. Então eu vou selecionar aqui, se você quiser, você pode colocar aqui um nome para cada LED, tá? Para você organizar melhor o seu projeto. E vou precisar de resistores também. Então vou pegar um resistor aqui, vou encaixar ele aqui. A gente já viu na aula passada que o terminal negativo do LED é esse terminal aqui. Então a gente vai colocar os resistores no terminal negativo. Vinícius, eu posso botar no terminal? Pode, não tem nenhum problema. Mas para a gente manter um padrão aqui, eu vou colocar no terminal negativo, tá? Vou pegar outro resistor aqui e colocar no terminal negativo, certo? E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as conexões, tá? Então todos os terminais negativos aqui, que são esses terminais onde está passando o resistor, a gente aprendeu que ele vai para o lado negativo, tá, do meu Arduino, ou seja, lá no GND, no pino GND, que é o pino que fica aqui, ó. Se você observar, o Arduino Uno, ele tem 3 GNDs, tá? Ele tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eles têm esses dois aqui embaixo e esse aqui em cima também, tá? Então, como a gente tem 3 componentes, vamos colocar um em cada GND, certo? Então, como que faz a conexão? A gente vai aqui, ó, seleciona sempre nessa coluna verde, ó. Eu vou pegar aqui de qualquer um desses pinos aqui, ó, pode ser daqui, clico, tá? Eu posso ir dando alguns cliques aqui para eu conseguir movimentar aqui a minha cena, tá? Deixa eu arrastar aqui antes para ficar melhor de fazer a conexão, tá? Lembrando que para você apagar o fio, você pode apertar o backspace, tá? Então eu apertei aqui, ó, dei um clique lá, depois eu vou dar outro clique aqui para ele marcar ali uma curva e vou clicar no GND aqui, ó. Pronto, fiz a conexão. Nesse outro resistor aqui, ó, eu vou pegar aqui mais embaixo, tanto faz, o importante é estar naquela linha verde como a gente comentou, tá? Então, ó, vou clicar aqui, só que agora esse cara aqui, ele vai lá pro GND que tá lá em cima. Então, se você observar, eu vou dar alguns cliques aqui, ó, para ele criar algumas curvas, para eu deixar um pouco mais organizado esse cabeamento, ó. Vou dando aqui alguns cliques até chegar no GND lá em cima, tá? Ó, olha só como ficou mais interessante. E os terminais aqui dos meus LEDs, eu vou mandar para alguma porta, algum pino aqui em cima, tá? E de novo você pode escolher qualquer um, tá? Então vamos escolher aqui, ó. Eu vou pegar aqui o outro pino do meu resistor, do meu LED amarelo. Peguei aqui, ó, vou dar um clique aqui. Você pode de novo ir dando vários cliques aqui na tela para ele ir criando aquelas curvaturas, como a gente viu, tá? Então vou clicar aqui, ó. Vou trazer ele para cá e vou colocar aqui no pino 5, tá? Ó, coloquei aqui no pino 5, pronto. Tô com o pino 5 aqui ativo. E o LED verde, vou também pegar aqui um pino ali na protoboard e vou arrastar aqui dando alguns cliques e vou botar na porta 7. Vou botar aqui na porta 7, pronto. Beleza. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é mudar a cor dos fios, tá? Isso é muito interessante também. Se você clicar em cima do fio, ó, você pode escolher a cor dele aqui, ó. Geralmente, tá? Nos componentes eletrônicos, os cabos que vão para a parte positiva a gente coloca como vermelho, tá? E os outros fios que vão para a parte negativa a gente coloca como preto, tá? Então, é uma simbologia comum, mas você não é obrigatório seguir aqui, tá? Você pode botar do jeito que você quiser e eu vou seguir aqui só para ficar um pouquinho mais organizado. Eu troquei esse aqui, eu botei preto, mas na verdade esse aqui é vermelho e esse daqui que é preto, tá? Que vai pro GND. Pronto. Certinho agora. Então vamos lá, vamos agora programar esses caras pra gente conseguir fazer o que a gente quer. Então lembrando, para programar você vai clicar em código, tá? E já vai abrir aqui pra gente o nosso texto. Se não tiver no texto, você vem aqui, ó, tira aqui da opção de blocos e clica em texto, tá? Beleza, então vamos lá. Esse aqui era a programação que a gente tinha feito na aula anterior, para fazer o LED vermelho ficar piscando, tá? Então no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais componentes, então eu tenho que adicionar mais linhas de programação, tá? Então vamos lembrar, a função pmode, tá? Ela é uma função que funciona para quê? Para criar
tá? Uma conexão, o Arduino vai entender que eu vou utilizar algum dos pinos dele, tá? Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar o pin mode toda vez que eu for utilizar algum pino do meu Arduino, tá? Então, no caso, a gente já tem um pin mode do pino 3, que é o pino do LED vermelho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no finalzinho da linha, onde tem um ponto e vírgula, tá? Vou posicionar o cursor ali, vou dar um Enter para ele descer para a linha de baixo e eu vou digitar novamente o texto. Lembrando que essas palavras das funções, tá? Elas têm que ser escritas do jeito que a gramática da linguagem exige. Então, o Pmode, o P é minúsculo e o M é obrigatoriamente maiúsculo. Então, você tem que escrever sempre dessa mesma maneira, tá? Vou abrir aqui o parênteses e agora eu vou colocar a outra porta, que é a porta de número 5, que é onde eu coloquei o LED amarelo, tá? Então, botei número 5, coloquei uma vírgula, e aí eu vou escrever agora, tá? A função, o modo, tá? Na verdade, dessa função, que é o modo output, porque se você assistiu a aula passada, você vai lembrar que é a saída. Quando eu quero que o Arduino envie energia para alguma coisa, eu vou dizer que ele está na função, no modo de saída. Então, eu vou escrever aqui em inglês, output. Lembrando que esse output aqui também tem que ser em caixa alta, tem que estar maiúsculo, tá? Então, vou colocar aqui o parênteses para fechar e o ponto e vírgula para indicar que eu encerrei tudo que está escrito naquela linha, tá? Vou de novo apertar Enter para repetir, vou colocar Pmode aqui embaixo, porque eu tenho mais uma porta que eu usei, que é a porta de número 7, onde está o LED verde. Escrevi o output novamente, por quê? Porque é um modo de saída, o Arduino está enviando energia para o LED para ele poder funcionar. E não é o LED que está enviando energia para o Arduino. Por isso que a gente utiliza output, tá? Agora a gente vai lá para a função loop, tá? Que é essa funçãozinha aqui. E vamos escrever aqui, vamos incrementar esse código. Como que funciona um semáforo? Vamos lembrar. Geralmente, como é que ele funciona? O LED vermelho fica aceso por um tempo. E aí depois ele apaga e vai lá para o LED verde. Tá? Aí o LED verde vai ficar aceso um tempo. Depois ele apaga, vai para o LED amarelo, esse LED fica aceso um tempo, depois volta para o LED vermelho novamente, tá? Então, para a gente entender esse código, é importante a gente entender primeiro como que funciona. Então, primeiro o LED vermelho passa um tempo aceso, depois ele apaga. É importante esse espaço, aceso, apagado. Depois é o LED verde, ele fica aceso, depois apagado. Depois o LED amarelo, ele fica aceso e depois apagado. Então ele tem esses passos que a gente tem que seguir, a gente não pode pular esses passos, tá? Essas etapas. Então vamos lá. Qual que é o LED verde? É o que está na porta número 3. Perdão, o LED vermelho que está na porta número 3, certo. O LED amarelo, ele está na porta de número 5. Pronto. Então, vermelho, porta 3. Amarelo 5 e verde 7, certo? Então vamos lembrar disso. Vermelho 3, amarelo 5 e verde 7. Então vamos lá. O número 3 aqui é o vermelho, então ele está ligado. Ok, primeiro liga o vermelho. Quanto tempo esse vermelho vai ficar aceso? Que é a função delay, assim como a gente aprendeu na aula passada. Quanto tempo? Vamos supor que ele vai passar 10 segundos aceso. Então lembrando, como está em milis, você sempre coloca 3 zeros na frente. Então, se é 10 segundos, você vai digitar 10.000. Então, vamos botar aqui, ó, 10.000 milissegundos, tá? Que corresponde a 10 segundos. Vamos agora, depois de 10 segundos, o que acontece com esse LED? Ele apaga. Então, ele tá aqui na função low. Ele apaga, certo? Depois que ele apaga, ele demora um pouco para acender o verde, ou o verde acende de imediato? O verde acende de imediato. Então, essa função delay aqui, eu não vou precisar dela, eu vou apagar, certo? E aí, logo abaixo aqui da função que indica que o vermelho está apagando, eu vou digitar novamente o digital write, lembrando que a escrita tem que ser do jeito que está aqui, então é digital write, certo? Número 5, que é... Perdão, 5 não, no caso é o 7, né? Que é o LED verde, tem que lembrar disso, é o LED verde, então é o 7. Então, depois que o LED vermelho apaga, automaticamente o verde acende. Então, não vou ter a função delay ali. Automaticamente, depois que um apagar, o outro já acende. Então, eu coloco ele como high. Lembrando que o high é ligado e o low desligado. Depois disso, aí sim o verde vai passar um tempo aceso. Então, eu vou escrever um delay aqui para ele.
Quanto tempo o verde passa aceso? Vamos botar aqui 5 segundos. Então vamos digitar aqui 5.000, certo? Tá aqui 5.000, ele passa esse tempo ligado, certo? E depois ele vai ter que desligar. Então vou botar aqui, ó, digital write set, que é o LED que a gente está usando, low, tá? Lembrando sempre de escrever do jeito que está aqui. O que está em caixa baixa, o que está em caixa alta, minúsculo e maiúsculo, tá? Sempre da mesma forma. Beleza, então o LED apagou. Depois que o LED verde apaga, quem acende depois? O amarelo. Ele demora um tempo para acender ou ele acende de imediato? Ele acende de imediato. Então já vou de cara aqui escrever digital write 5 high, que é para ele acender, certo? Ponto e vírgula. Esse amarelo ele também passa um tempo aceso, então vamos colocar um delay para ele. Quanto tempo ele passa? Geralmente ele passa menos do que os outros, né? Vamos colocar aqui 2 segundos, vamos botar 2.000. Colocamos aqui 2.000. Depois ele vai ter que apagar, então depois do digital, depois do LED, depois do delay, a gente vai colocar a mesma porta, número 5, só que agora como low, que é para ele poder desligar, certo? E aí, depois disso, o que acontece? Depois disso, o LED vermelho é que acende de novo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar que esse LED vermelho acenda de novo, só que eu preciso escrever ele de novo? Não vou precisar, sabe por quê? Porque o LED vermelho, a função que a gente escreveu, na verdade, ela está dentro da função void loop, tá? Que é essa funçãozinha aqui. E a função void loop tem justamente a função de manter tudo que está escrito ali dentro de um loop infinito. Ele vai ficar repetindo todas aquelas funções, tá, infinitamente. Então, o Arduino começa a ler primeiro essa função, depois ele vai para essa aqui do delay, depois ele vai para essa, depois para essa, depois para essa, assim por diante, até chegar na última. Quando ele chegar na última, ele vai automaticamente voltar para a primeira e vai executá-la, tá? Para a gente ver se funcionou, é só clicar em iniciar simulação e vamos verificar ali nos componentes. Ó, primeiro acendeu o vermelho, ele vai passar 10 segundos aceso, tá? Depois que ele passar 10 segundos aceso, ele vai apagar e vai acender o verde, tá? Se assim tiver correta a nossa programação, certo? Ó, apagou, acendeu o verde, certo? Depois o verde vai passar 5 segundos aceso, vai apagar e vai acender o amarelo, como foi o que aconteceu agora. 2 segundos apagou e acendeu o vermelho de novo, tá? Então, perfeitamente a gente conseguiu criar um semáforo, tá? E a gente programou ele. Se você quiser alterar os valores de tempo, basta você ir na função delay respectiva ao LED que você quer controlar e muda o tempo, tá? Você bota 10.000 se for 10 segundos, 5.000 se for 5 segundos, 1.000 se for 1 segundo. Ah, eu quero botar menos do que 1 segundo. É só você botar menos do que 1.000. Se você botar 500, por exemplo, você vai colocar meio segundo, né? Então, e assim por diante, certo? Bacana? Então, ficamos por aqui. Vocês aprenderam hoje a fazer o semáforo, tá? Próxima aula a gente vai fazer mais alguns projetos e vamos continuar estudando o Arduino para a gente entender mais e mais como funciona essa plataforma, tá certo? Então, muito obrigado. Deixa o comentário se você tiver com dúvidas, se inscreve no canal e também dá um gostei se você curtiu esse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.